Viva, sejam muito bem-vindos. O nosso convidado de hoje é jurista, professor do Instituto Politécnico de Macau, especialista em Direito Constitucional e autor do livro Fontes do Direito de Macau. É também um observador atento da realidade social e política de Macau, onde chegou há cerca de 25 anos. O convidado de hoje, do TDM Entrevista, é o professor António Cacci. Muito obrigado por estar connosco. O professor foi crítico de Rui Yat-Seng, quando o atual chefe do Executivo era presidente da Assembleia Legislativa, desde logo na questão do afastamento dos assessores portugueses da Assembleia e também, talvez mais indiretamente, no âmbito do processo que levou à suspensão na altura do mandato do deputado Soluço. Perguntava-lhe, não tendo inicialmente a melhor opinião política de Rui Yat-Seng, que primeiro balanço é que faz deste mandato, destes primeiros meses do mandato de Rui Yat-Seng como chefe do Executivo, um mandato obviamente marcado por esta questão do coronavírus. Que balanço é que se pode fazer nesta altura? Bem, até esta altura houve duas fases, porque houve uma primeira fase de normalidade até ao início do surto do coronavírus e depois houve esta fase especial, ou mesmo excepcional, em que, evidentemente, o tipo de atuação da parte das autoridades públicas tinha que ser diferente. Provavelmente, daqui a uns meses, nós teremos que fazer uma avaliação dando maior peso aos períodos normais, não é? E menos a esta fase, que eu espero que seja muito curta, não é? Espero que termine logo. Isto não significa que, quando se avalia um governante, não se deva também registar aquilo que ele fez em circunstâncias excepcionais. É claro que isso também é importante, mas eu, enfim, creio que no final dos 5 anos o que pesará mais será aquilo que ele tiver feito em períodos normais. Ora, falando destes 2 meses, aquilo que ele fez no primeiro mês foi o quê? O que é que se destacou ao longo desse seu primeiro mês, portanto, antes do início deste surto epidémico? Penso que foram as visitas surpresa aos serviços públicos. E há quem tenha elogiado essa iniciativa, há quem tenha dito que isso visava, que ele fazia isso para adquirir um conhecimento mais profundo de como funcionava a máquina administrativa, porque ainda não tinha esse conhecimento, porque nunca tinha trabalhado na administração, tinha trabalhado apenas na parte do poder legislativo. Houve também quem dissesse que isso era bom, porque poderia levar a que os dirigentes dos serviços públicos tivessem medo e deixassem de cometer tantos atropelos à lei e aos direitos dos trabalhadores da administração pública. Agora, eu pessoalmente discordo completamente dessa visão positiva. Até põe em causa a legalidade destas visitas. Sim, ou pelo menos, enfim, não necessariamente das visitas, mas pelo menos de alguns aspectos ou de algumas consequências que essas visitas geraram. Porque, na verdade, o que aconteceu em alguns serviços públicos foi que os dirigentes, pressionados para estarem lá mais cedo, não é? Porque lembremos-nos de que os dirigentes da administração pública, quer o pessoal de direção, quer o pessoal de chefia, goza de isenção de horário. E, portanto, nem sequer às 9 horas teriam que estar nos seus gabinetes. Poderiam estar às 9, poderiam estar mais tarde, mas normalmente, enfim, pelo meu conhecimento, eles tendem a chegar às 9, ou seja, apesar de terem isenção de horário, normalmente tendem a chegar às 9 horas. Agora, quando o chefe do Executivo diz que se levanta muito cedo e que às 8h30 sairá, enfim, não sei se era da sua casa ou se era do seu local de trabalho, e iria imediatamente para os serviços e que iria esperar os dirigentes dos serviços na sua sala de reuniões, dando a entender que por volta das 8h40 ou 8h45 já poderia estar lá. O que é que isso significa? Isso significa, objetivamente, pressionar os dirigentes para estarem lá mais cedo, para estarem lá por volta das 8h30 ou 8h45. E foi, de facto, o que aconteceu em alguns serviços. Portanto, os dirigentes começaram a chegar por volta das 8h30 ou 8h45. Só que o problema é que não chegaram sozinhos. Depois, por arrastamento, começaram também a pressionar outros trabalhadores a fazer o mesmo, não é? E isso, portanto, levou a um atropelo nos direitos laborais dos trabalhadores da administração pública, levou a que muitos trabalhadores tivessem que fazer 15 minutos ou mesmo meia hora de trabalho extra por dia, logo de manhã. Se fosse meia hora por dia, seriam 2h30 por semana e sem qualquer pagamento, porque na função pública só há lugar a pagamento de trabalho extraordinário quando ele ultrapassa 1 hora. Não é?
E, portanto, mesmo que o chefe do Executivo não tivesse essa intenção, deve ter tomado conhecimento das consequências que as suas visitas estavam a produzir na função pública e deveria ter, na minha opinião, arrepiado caminho ou dado instruções muito claras aos serviços públicos para não fazerem isso. Falava de intenção, qual é que foi a intenção política, administrativa destas visitas nestes moldes? Bem, é possível que uma das intenções fosse realmente conhecer melhor o funcionamento dos serviços. Podemos admitir que sim, que fosse uma das intenções. Mas também é possível que ele estivesse a querer assustar os dirigentes da administração pública ou que estivesse, de certo modo, a querer talvez arranjar algum motivo para substituir alguns, porque ele é um chefe de executivo novo, ele provavelmente encara para esta administração pública como um aparelho que está cheio de pessoas que foram escolhidas pelo Edmond Roth e pelo Chui Sayon, talvez queira fazer algumas mudanças. É possível, mas isto, enfim, é uma suposição da minha parte. Passemos então para o coronavírus, num ângulo particular, que é mais próximo da sua área de interesse e de trabalho, que tem a ver também com os direitos laborais. É uma pessoa que segue com atenção essas questões. É certo, e foi notícia insistentemente nas últimas semanas, alegados atropelos aos direitos dos trabalhadores, nomeadamente TNRs, em relação à forma como foram tratados pelos patrões neste contexto. As denúncias são conhecidas, desde corte dos salários, tentativa de imposição de licenças de vencimento ou de férias, despedimentos, empregadas domésticas obrigadas a permanecer em casa dos patrões sob ameaça de despedimento, muitas vezes em condições de alojamento. As queixas estarão a seguir os seus trâmites normais, mas da parte do Governo o que se ouviu foi, sobretudo, um apelo, talvez algo paternalista, ao entendimento entre as partes, talvez necessário sim, mas poderá não ser suficiente. É de resto a pergunta que lhe faço. Acha que o Governo devia ter ido mais longe face a este volume de denúncias que surgiu nas últimas semanas? Não, claramente não é suficiente. Aliás, em geral, fazer apelos aos patrões para respeitarem os direitos dos trabalhadores não é suficiente. E numa fase destas, em que era previsível que muitos empregadores, nuns casos sem razão, noutros talvez com alguma razão, iriam tentar minorar os seus próprios prejuízos, portanto, os prejuízos decorrentes da crise, transferindo tanto quanto possível o sacrifício para os trabalhadores. Era natural, era previsível que isto viesse a acontecer. Quando eu há bocado disse, nos casos com razão, noutros casos sem razão, estou a pensar, enfim, evidentemente que há o caso das grandes empresas, que não têm razão nenhuma, depois há o caso das pequenas ou pequeníssimas empresas que, de facto, têm dificuldades, não é? Sim. E, evidentemente, que essas dificuldades devem ser resolvidas. Agora, e as queixas dos trabalhadores, o certo é que foram transversais, tanto os trabalhadores de grandes empresas como empresas mais pequenas. Exatamente. E, portanto, eu penso que era necessário, neste caso, nós já sabemos que a legislação do trabalho protege muito pouco os trabalhadores, não é? Nomeadamente em termos de redução de salários. Atualmente é possível, desde o dia 1 de janeiro de 2009, portanto, desde a entrada em vigor da Lei do Trabalho atual, é possível uma redução de salários por mero acordo entre o empregador e o trabalhador, e já sabemos que o trabalhador aceita essa redução sempre sob a chantagem de perder o emprego, de ser despedido com ou sem justa causa, do caso não aceitar. Anteriormente era necessária a autorização da Direção dos Serviços de Emprego, atual de SAL. Portanto, a partir do momento em que foi eliminada a necessidade dessa autorização, evidentemente que foi facilitada a redução do salário. Por outro lado, em relação ao despedimento, uma vez que a lei permite o despedimento com justa causa e sem justa causa, nesta fase, mesmo que um empregador não consiga alegar uma justa causa, despede sem justa causa, pagando, enfim, uma pequena indemnização. E se alegar justa causa, também já sabe que neste momento o trabalhador tem muita dificuldade de ir procurar um advogado, ir a tribunal, intentar uma ação e conseguir a tal magra indemnização, porque nem sequer conseguiria a reintegração no posto de trabalho. E claro que para os trabalhadores não residentes a situação é mais difícil ainda. E depois a questão das férias. Há aí um problema, porque a lei diz que o empregador pode marcar as férias mesmo sem a concordância do trabalhador, atendendo aos interesses da empresa. Portanto, a lei permite que, a lei diz
Porque, em princípio, as férias devem ser marcadas por acordo entre as partes, mas se não for possível o acordo, então o empregador pode marcá-las sem o consentimento do trabalhador, o que significa que também essa possibilidade tem vindo a ser explorada pelos empregadores. É certo que isso pode não lhes servir de muito em alguns casos, porque muitos trabalhadores só têm direito a 6 dias de férias por ano, porque é o mínimo que está previsto na lei, e, portanto, esses 6 dias, claro que passam num instante e, portanto, são um período curto dentro desta fase, enfim, de crise provocada pelo coronavírus. E, portanto, o que é que era necessário fazer, do meu ponto de vista, teria sido necessário o Governo apresentar à Assembleia Legislativa uma proposta de lei que não iria já modificar de forma permanente a lei do trabalho, porque isso aí teria que ser feito com calma, evidentemente, isso teria que ser feito mais tarde, e essa lei deve ser modificada, evidentemente. Mas, neste momento, o que era necessário é que houvesse uma lei de emergência, portanto, uma lei com um conteúdo excepcional para este período excepcional, uma lei temporária destinada a vigorar 2, 3, 4 meses. Mas normalmente diz-se, é um clichê jurídico, que não se deve legislar para situações concretas, não é? Pois, mas eu acho que quando há uma situação de emergência deste caso, sim, acho que se justificava fazer uma lei para esta situação, isto é, para dar resposta a estas questões, porque se esperar, entretanto, os problemas já terão passado, não é? Ou seja, evidentemente que quando há uma lei que se destina a vigorar por longo tempo, por um período indeterminado, é preciso fazê-la com calma, ponderar os prós e contras, ouvir representantes de diversos interesses e fazer uma lei equilibrada, sem intenção de a modificar 2 ou 3 meses depois. Agora, quando há um período destes, em que é necessário responder a problemas que têm particular acuidade dentro de um período limitado, de 2, 3 meses, por exemplo, eu acho que sim, que se justificaria fazer uma lei de emergência. E qual deveria ser o conteúdo dessa lei de emergência? Proibir totalmente os despedimentos, com ou sem justa causa, porque, como digo, nesta altura não é possível, quer dizer, não é possível aos trabalhadores defenderem-se eficazmente contra qualquer despedimento com justa causa. Além de que, neste momento, há muitos fatores que podem levar a que haja aparentemente justa causa. Por exemplo, o facto de os trabalhadores terem os filhos em casa, que não podem ir à escola, ou de não poderem ir ao trabalho quando têm um bocadinho de febre, ou quando têm tosse, ou quando têm constipação, etc. Tudo isso torna muito difícil o cumprimento dos deveres de pontualidade e de assiduidade. Isto só para dar Depois também interessa perceber se esse tipo de solução seria sustentável ou não do ponto de vista também das próprias empresas, porque uma coisa é falar dos casinos, outra coisa é falar das PMEs, como há pouco sublinhou, muitas empresas poderão não ter essa capacidade. Claro, precisamente por isso depois era necessário ir mais longe, ou seja, do ponto de vista laboral, e portanto isto podia ser tudo uma única lei, mas do plano laboral eu penso que seria necessário proibir totalmente os despedimentos com ou sem justa causa, desta fase, seria necessário proibir totalmente qualquer redução de salários e seria necessário também proibir qualquer marcação unilateral das férias, ou seja, deveria ser salvaguardado o direito a férias, ninguém deveria poder ser obrigado a gozar férias numa altura em que não pode fazer praticamente nada, em que tem que ficar em casa, ou até há uns dias as pessoas, enfim, o que se recomendava é que as pessoas ficassem em casa, em que está quase tudo fechado e mais, em que as pessoas, enfim, não podem ou não devem ir viajar, não devem ir viajar à China continental nem a vários outros sítios. Portanto, numa altura em que as pessoas não podem praticamente gozar as suas férias, não é justo que elas sejam obrigadas a gozar férias. E pior ainda, aqueles que foram obrigados a gozar férias em estabelecimentos que estavam fechados por ordem do Governo, como os trabalhadores dos casinos e de diversos estabelecimentos de diversão, etc., se essas pessoas já estavam dispensadas do trabalho porque os seus estabelecimentos tinham sido encerrados por ato administrativo, não me parece razoável depois estar a sobrepor as férias, que são uma forma de dispensar o trabalhador do trabalho, num período em que precisamente ele já está dispensado do trabalho de qualquer maneira, e em que não poderia gozar as férias. Mas já agora só uma questão. Portanto, eu acho que além da proibição dos despedimentos, da redução da proibição da redução de salários e da proibição da marcação unilateral de férias, depois, evidentemente, seria necessário haver uma série de medidas de proteção das pequenas e médias empresas para tornar tudo isso sustentável. E eu acho que há uma medida que claramente deveria ser adotada, que nem sequer causaria qualquer dano ao erário público, que seria suspender as rendas também, durante uns 2, 3 meses. Porque
porque é que os senhorios hão de passar incólumes a uma crise destas, eles que têm sido os grandes beneficiários de tudo o que o Governo tem feito até agora, desde há 20 anos praticamente, têm sido os grandes beneficiários deste crescimento económico que envolve muita especulação imobiliária, têm ganho muito dinheiro com rendas inflacionadas, que sobem muito acima da taxa de inflação. Atualmente há muitos pequenos comerciantes que têm pedido aos senhorios para reduzir temporariamente a renda ou para adiar o prazo de pagamento, e os senhorios, em muitos casos, não têm sequer dado resposta, nem sequer se têm dignado a responder. Mas é possível uma solução dessas no quadro da lei básica? Eu acho que, eu também, naturalmente, pensei nisso e não me parece que fosse inconstitucional. É claro que se pode, evidentemente, discutir, mas não me parece que fosse inconstitucional, atendendo precisamente a que se trata de uma situação de exceção, evidentemente que prejudicaria o interesse dos senhorios, mas nesta altura há muitos interesses que estão a ser sacrificados. Não é? Nós estamos num período em que, por todo o lado, tem havido pessoas, até crianças, não é? Que não podem ir à escola, portanto, uma parte muito significativa da população tem visto os seus interesses sacrificados por medidas de exceção justificadas pelo coronavírus. Porque é que, se, por exemplo, as crianças não podem ir à escola, se muitas pessoas não puderam trabalhar durante estas semanas, se muitas pessoas não puderam tratar de assuntos junto dos serviços públicos, se tantas pessoas, por exemplo, pessoas idosas que se veem gregas para entrar nos serviços públicos porque têm que preencher aquela declaração de saúde pela internet, se pessoas não têm podido entrar nos espaços desportivos, por exemplo, tanta gente a sofrer tantos sacrifícios, porque é que no meio disto tudo seria inadmissível que os senhorios, durante 2 ou 3 meses, recebessem um corte na sua renda de 50%, ou até mesmo, enfim, ou até não recebessem nada durante uns 2 ou 3 meses, ou tivessem que alargar o prazo para pagamento da renda, ou permitir o pagamento faseado de rendas em atraso, etc. Antes de avançarmos para outras questões que têm a ver também com a área do trabalho, vale a pena fazer aqui um parênteses, falando ainda de coronavírus. Há poucos dias falou-se da situação de alguns estudantes no IPM que têm vindo a queixar-se de medidas de prevenção do coronavírus que são demasiado restritivas, queixam-se de restrições à liberdade de movimentos, controle excessivo de entradas e saídas, basicamente proibição de saída durante a maior parte do dia e só para situações essenciais, com a duração máxima de 30 minutos. O professor diz mesmo que existem aqui situações de ilegalidade. Sim, sim. Já agora, claro que estou aqui a falar a título pessoal, embora seja docente dessa instituição. Os factos que foram relatados pelos alunos revelam claramente ofensa a direitos fundamentais, ou revelam que eles sofreram sacrifícios em pelo menos 2 direitos fundamentais. Por um lado, viram-se quase completamente privados do exercício da sua liberdade de circulação, que está consagrada no artigo 33 da Lei Básica, e depois também sofreram algum sacrifício na sua liberdade, no seu direito à reserva da intimidade da vida privada, enfim, naquela parte em que tinham que explicar onde iam, ou então, no caso de se atrasarem, onde é que tinham estado, porque é que se tinham atrasado, etc. Mas, em princípio, e não falando agora da minúcia dos pormenores das denúncias, mas uma instituição pública, e o IPM não é a única a impor este tipo de restrições, em situações excepcionais não tem o poder de tomar medidas restritivas, não digo exatamente estas, mas em tese não pode fazer? Pode? Pois, claro que isso é evidentemente que os direitos não são absolutos, não são ilimitados e é possível impor restrições e outros sacrifícios, nomeadamente condicionamentos ao exercício de direitos, etc. Mas tudo isso, naturalmente, que está enquadrado por lei. E, já agora, apesar das críticas que fiz e que volto a fazer, evidentemente que não duvido que por trás de tudo isso esteja uma preocupação legítima pela salvaguarda da saúde dos próprios estudantes,
da saúde dos trabalhadores que trabalham ali mais perto, que trabalham dentro do edifício onde estão os dormitórios, e de salvaguarda, digamos, da saúde pública, podemos dizer. Portanto, certamente que há essa preocupação e certamente que seria um drama se houvesse ali uma infecção e se depois, se calhar, todos os trabalhadores daquele prédio e todos os estudantes, pelo menos os do mesmo andar e se calhar até outros, tivessem que ficar em quarentena, etc. Portanto, não há... Se nós pensarmos nisso, evidentemente que dificilmente poderemos negar que há por trás preocupações legítimas, só que no direito os fins não justificam sempre os meios, não é? Não estou a dizer que o direito desconheça essa ideia ou rejeite completamente essa ideia de que até certo ponto os fins justificam os meios, não é? Até certo ponto. Ora, só para dar um exemplo, a figura da legítima defesa, do estado de necessidade, que não tem nada a ver com o caso, são exemplos que precisamente mostram que, por vezes, os fins justificam os meios. Agora, no caso das entidades públicas, as entidades públicas estão sujeitas ao princípio da legalidade administrativa e, portanto, só podem fazer aquilo que a lei lhes permite e para os fins com vista aos quais a lei lhes dá essas competências. Tudo aquilo que a lei não lhes permite fazer considera-se proibido, ou seja, eles não podem fazer. E, de facto, há uma lei que enquadra a atuação das autoridades administrativas numa situação de emergência como esta, isto é, para prevenir e combater doenças transmissíveis. E o que é que essa lei diz? A lei diz... não vou falar do internamento das pessoas doentes, porque isso é outra questão, aliás, até porque não era isso que estava em causa, mas a lei dá ao chefe de executivo competência para impor restrições de movimentos a certos grupos de pessoas. A grupos, conforme diz a lei, grupos específicos de risco de contágio. Portanto, vejamos que há aqui dois requisitos, porque por um lado há um requisito de caráter orgânico, ou seja, a competência é do chefe de executivo, e é uma competência, a meu ver, exclusiva, indelegável, não se prevê lá a hipótese de o chefe de executivo delegar aquilo sequer no secretário para os assuntos sociais e cultura, e muito menos nos órgãos dirigentes de institutos públicos, como é o caso da Universidade de Macau ou do Instituto Politécnico. Portanto, este é o aspecto da competência. Só o chefe de executivo poderia tomar essa decisão. E depois, a questão do pressuposto, isto é, só pode ser tomada uma medida dessas, de restrição de movimentos, àquilo que a lei ali classifica de grupos específicos de risco de contágio. Ora, ninguém afirmou, e não houve nenhuma autoridade sanitária que tivesse considerado que aqueles estudantes se encaixavam nessa previsão legal, isto é, que era um grupo específico de risco de contágio. Como é que está a situação nesta altura? Mas já agora, mesmo que esses dois pressupostos fossem reunidos, isto é, que a decisão tivesse sido tomada pelo chefe de executivo e que tivesse sido tomada em relação a um grupo específico de risco de contágio, mesmo assim, o próprio conteúdo da medida teria que respeitar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, conforme a própria lei diz, e, portanto, sempre se poderia questionar se sair só meia hora, ainda por cima meia hora por dia, ainda por cima meia hora para ir onde? Para ir ao supermercado. Ora, que eu saiba, durante este período em que os casinos e diversos estabelecimentos estiveram fechados, os supermercados até eram os lugares mais perigosos, porque são lugares fechados, com muita gente, em que as pessoas tocam em tudo, etc. Muito menos perigoso era, por exemplo, andar no pátio do próprio instituto ou andar a passear e a apanhar sol e ar fresco. Portanto, também não parecia que houvesse muita lógica no próprio conteúdo da medida. Vamos ter de avançar, perguntava-lhe só como é que está a situação nesta altura. Como está agora, ainda não tenho conhecimento. Espero que isso seja conhecido e que seja do conhecimento público, mas por enquanto não sei. Regressando à questão dos direitos laborais e questões do trabalho, nesta altura está na Assembleia uma lei de salário mínimo para todos os setores e não só os dois que já estavam previstos. Os valores são conhecidos. 6.656 patacas por mês, 32 por hora, mas de fora ficam, mais uma vez, o elo mais fraco, as empregadas domésticas. Para o professor, para além da questão política, existe também aqui uma questão de legalidade ou não, ao estabelecer que alguns trabalhadores têm direito
ao salário mínimo e outros não? Eu acho que, sim, eu acho que há aí discriminação. Porque até se poderia dizer, há pessoas que dizem que os trabalhadores, as empregadas domésticas, deveriam ter um salário mínimo, mas não necessariamente igual. Eu, mesmo sem discutir essa questão, eu acho que todos devem ter um salário mínimo. Aliás, a Lei de Bases do Emprego e das Políticas Laborais, que está em vigor desde 1998, salvo erro, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e também há uma convenção da OIT aqui em Macau sobre isso. Aliás, a Lei de Bases sobre Direitos Laborais e Política de Emprego, e há uma convenção também da OIT sobre isso, quando dizem que é preciso estabelecer o salário mínimo, enfim, penso que é em termos gerais. Não me parece que estar a excluir um setor da população ou um setor profissional do salário mínimo respeita o princípio da igualdade. Isso não significa necessariamente que não pudesse haver um salário mínimo diferente. Porquê? Porque só há discriminação quando não há qualquer fundamento razoável para a distinção. Já agora o fundamento, a justificação apresentada foi que a especificidade da natureza do trabalho dos trabalhadores domésticos e os fins não lucrativos dos empregadores com a sua contratação. Basicamente foi esta a justificação avançada pelo secretário da tutela na altura. Pois, como digo, eu acho que isso não justifica a ausência de trabalho, a ausência de salário mínimo. Poderia eventualmente justificar a fixação de um salário mínimo diferente e mesmo assim depende. Imaginemos que o salário mínimo geral era tão elevado, vamos supor que o salário mínimo geral era agora fixado, por exemplo, em 15 mil patacas, pronto, uma hipótese. É óbvio que estabelecer um salário mínimo de 15 mil patacas para as empregadas domésticas significaria que só as pessoas relativamente bem pagas é que poderiam ter empregada doméstica. O que não seria uma ideia em princípio chocante, porque de facto em muitas partes do mundo quase ninguém tem empregada doméstica, não é? Aqui em Macau há um problema também que merece reflexão e merece discussão, é que a quantidade de empregadas domésticas em proporção com o resto da população é muito grande, não é? Claro que isto acontece aqui, também acontece em Hong Kong, acontece em algumas sociedades, não é? Mas na maior parte dos países quase ninguém tem empregada doméstica. Portanto, aquilo que eu quero dizer é, à partida, ou raciocinando em abstrato, a fixação de um salário mínimo para as empregadas domésticas mais baixo do que o salário mínimo geral... Mas qual é a fundamentação dessa opção? Sim. Sim, já vou dizer, mas portanto, à partida não me parece discriminatório. Porquê? Porque poderá encontrar-se um fundamento razoável para essa distinção, mas isso também depende dos valores em causa. Portanto, depende do montante que é fixado para o salário mínimo geral e do montante que é fixado para o salário das empregadas domésticas. Agora, aquilo que não me parece ter qualquer fundamento razoável, aí estou convicto, é não fixar nenhum salário mínimo para as empregadas domésticas. Portanto, fixar apenas para os outros e não fixar nenhum para as empregadas domésticas. Agora, qual o fundamento? Bem, diz-se aí muito rapidamente, que a entidade empregadora não tem fins lucrativos. Esse é um fundamento, mas não é suficiente, porque também para os outros trabalhadores há certos empregadores que não têm fins lucrativos. Na verdade, bem, desde logo, evidentemente, as entidades públicas, não é? As entidades públicas, portanto, há muitos trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho na administração pública e as entidades públicas também não têm, supostamente, fins lucrativos, a não ser que fossem empresas públicas. E, por outro lado, também há as associações privadas. As associações privadas, portanto, não as sociedades comerciais ou civis, mas as associações e fundações privadas, também têm trabalhadores assalariados, também não têm fim lucrativo e, no entanto, são abrangidas pelo salário mínimo. Agora, o que é específico no trabalho doméstico? O que é específico é precisamente que o empregador, em muitos casos, é um trabalhador por conta de outrem. É um trabalhador por conta de outrem, cujo próprio ordenado é fixado, enfim, pelo seu empregador. O trabalhador, esse trabalhador que é empregador não pode fazer repercutir
o salário que paga à empregada doméstica em nenhum preço de venda de um bem ou serviço que depois, por sua vez, seja suportado pelo consumidor. Porque numa empresa normal, o salário dos trabalhadores faz parte dos custos de produção e, portanto, isso é refletido no preço. Professor, vamos avançar, ainda há aqui alguns temas importantes que temos de abordar. Tem criticado ao longo dos anos medidas como a proibição de entrada de jornalistas, ativistas de Hong Kong, deputados também. Criticou também a proibição da manifestação de solidariedade para com os manifestantes de Hong Kong no ano passado. Penso que até se associou à iniciativa, que depois acabou por não acontecer. Perguntava-lhe se está cada vez mais preocupado sei que está, ou tem vindo a está cada vez mais preocupado com o respeito pelos direitos, liberdades e garantias assegurados pela lei básica em Macau? Sim, eu estou. O que aconteceu ao longo dos anos, evidentemente, tem-me sempre preocupado, mas aquilo que aconteceu no ano passado, em agosto, foi, enfim, podemos dizer que se subiu para um patamar superior, porque até ao ano passado, pelo menos as manifestações nunca tinham sido proibidas. Tinha havido casos de intimidação policial, nós sabemos, cargas policiais violentas, como em algumas manifestações do 1º de Maio, em 2007, em 2008, em 2010. Aliás, logo no primeiro ano do governo Edmond Roth tinha já sido utilizado gás lacrimogéneo. Tinha havido também muito aquilo que os democratas chamam de terror branco, enfim, polícias que vão perseguindo ativistas do movimento pró-democracia. Depois há aquela mania que tem também de andar sempre a fotografar e a filmar os que participam nas manifestações. Tudo isso, obviamente, que visa intimidar os manifestantes. Só que no ano passado subiu-se mais um patamar Passou-se mesmo para a proibição de várias manifestações. Sim, proibição de várias manifestações e com argumentos que são completamente, enfim, estapafúrdios, diria eu, e depois ainda por cima, e mais um problema adicional, foi que o Tribunal de Última Instância deu razão aos argumentos do secretário para a Segurança, enfim, praticamente assinou por baixo aquilo que o secretário para a Segurança tinha dito. Fazendo aqui um jogo com o título do seu livro, Fontes do Direito de Macau, pode-se dizer que há aqui uma outra fonte não escrita do direito em Macau que tem a ver com este contexto político que se vive nesta altura? Sim, aliás, isso é típico dos regimes que não são Estados de Direito. Macau supostamente vai sendo em algumas partes e não noutras, ou seja, evidentemente que grande parte da administração pública em Macau funciona de acordo com as leis. Mesmo que num ou noutro caso possa haver algumas decisões ilegais, mas em princípio há mecanismos de defesa, enfim. Portanto, grande parte da administração vai funcionando de acordo com as leis, mas depois há uma parte, em particular, a parte da segurança, que essa funciona cada vez mais ao arrepio da lei. Mas isso aí é como na China continental, não é? E, portanto, na China continental também a palavra do Xi Jinping, que não é lei, parece muitas vezes valer mais do que a lei. Repare-se que o Xi Jinping na China é presidente da República Popular da China e isso não lhe dá grandes poderes de acordo com a Constituição. Muito daquilo que ele faz e se diz o presidente fez isto, decidiu aquilo, etc. Isso não tem o menor fundamento constitucional, porque o presidente da República Popular da China tem até muito menos poder, supostamente, de acordo com a Constituição, do que o primeiro-ministro. Depois é claro que ele também tem o cargo de presidente da Comissão Militar Central, mas a Comissão Militar Central é para dirigir o Exército, não é para definir a política geral do país, não é para fazer representação externa do país, etc. Não é para, por exemplo, reunir-se com os reitores das universidades e dizer que livros é que eles podem utilizar ou não podem utilizar e sobre o que é que podem falar, sobre o que é que não podem falar, etc. E, no entanto, é o que ele faz. Portanto. Como é que vê a sequência de atos legislativos dos últimos anos, mas num espaço relativamente curto de tempo, em que há reforço da videovigilância, a questão da lei da cibersegurança, a criação da Comissão de Defesa e Segurança do Estado, lei do hino, muitas outras situações. Como interpretar esta sequência de acontecimentos e de ações legislativas? Isso visa dotar a região administrativa especial de um arsenal legislativo cada vez maior, cada vez mais repressivo. Para quê? Para mais facilmente tentar apanhar as pessoas. Ou seja, se o governo, por alguma razão política, quiser perseguir alguém,
tenta arranjar algum pretexto legislativo, e quanto mais pretextos legislativos tiver, melhor. Ou seja, tal como tem aplicado de forma arbitrária a lei da segurança interna, a lei de base da segurança interna, para impedir a entrada de pessoas que vêm, por exemplo, de Hong Kong, vai depois utilizar uma série de outras leis, enfim, mais a propósito ou mais a despropósito, para fazer perseguição política. Professor, teríamos muitos outros temas para abordar, mas vamos mesmo ter de ficar por aqui. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.